para que você possa se sair bem nas entrevistas de emprego e aprender a montar um currículo bem estruturado, eu converso agora com a especialista em gestão estratégica de recursos humanos, Luzete Campolina. Olá, Luzete, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Olá, Vitor. Tudo bom, né? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder falar de um tema que está tão em alta e que é tão importante no cenário que nós estamos atravessando neste momento. Sim. Então vamos começar pelo currículo. Como seria um modelo de currículo ideal? Ok. Currículo é a porta de entrada. Então vamos pensar, de uma certa forma, como é que eu poderia me apresentar de uma melhor maneira na empresa que eu quero trabalhar. Primeiro momento, pesquisar sobre a empresa. Nós temos que ter um cuidado de saber qual é a empresa, qual é a ocupação que eu quero realmente ter nesta empresa. A partir do momento que eu procuro saber essas informações, eu começo então nessa estruturação. Tem algumas regrinhas básicas para um currículo que a gente pode citar. Regrinha número 1, o currículo precisa de ser objetivo. Ele não pode ultrapassar a 2 páginas, porque os recrutadores eles têm recebido aí em torno, em média, para cada vaga em aberto, 500 currículos. Imagina você pegando um currículo extenso para avaliar, para analisar. Então, currículo objetivo, primeiro ponto. Segundo aspecto, informações atualizadas. Nós temos encontrado vários currículos que, quando nós selecionamos esses currículos, nós vamos tentar entrar em contato com as pessoas e as informações estão desatualizadas. Endereço, telefone, e-mail, isso é fundamental. Em seguida, comece a fazer uma estrutura de um currículo como se fosse um esqueleto. O que é importante na minha trajetória profissional e que eu preciso realmente de colocar nesse currículo? E aí tem algumas questões que a gente precisa de focar. Primeiro, qual que é o meu objetivo? O objetivo primeiro que eu quero. Qual que é a função, qual que é o cargo que eu quero concorrer nessa empresa? Cuidado para não colocar vários cargos. Às vezes nós pegamos alguns currículos que tem eu quero ser, e aí você começa a olhar, são vários cargos descritos no objetivo. O que isso traz de informação para a gente? Opa, essa pessoa ela não está sabendo ao certo o que ela quer fazer. Então, a gente já fica um pouco inseguro de chamar esse profissional. Segundo, quais são as formações que eu tive, a minha formação educacional, os cursos que eu fiz, que são importantes para a vaga que eu estou concorrendo. Então, às vezes, as pessoas fazem vários cursos ao longo de toda a trajetória profissional. Será que eu preciso colocar todos ali, uma vez que eu tenho o objetivo principal, que são 2 folhas no máximo? Então, olhe para ver quais seriam realmente as experiências que você teve em educação que são importantes para aquele seu principal objetivo. No segundo momento, você vai olhar para a experiência profissional. Então, onde eu trabalhei, por qual tempo que eu trabalhei, quais são as experiências que eu tive que são importantes naquela empresa. Então, tem que ser sucinto quando colocar essas respostas. Passando em seguida para as informações demais que vão ser consultadas no segundo momento. Idiomas, cursos complementares que são importantes, somente aqueles que realmente são importantes. Enfim, são informações básicas que você percebe que realmente vão fazer diferença na sua apresentação, no seu cartão de apresentação, que é o currículo, para aquela empresa. Sim, Luzete, então a descrição do que você já fez na vida, às vezes as pessoas têm muita experiência e não sabem o que escolher. Tá ligado, então, ao seu objetivo na busca pelo novo emprego. Ao seu objetivo e àquilo que a empresa busca. Então, não é você inventar, não é você colocar coisas que você não fez, só para que você seja chamado por aquela empresa. Então, ponto crucial, não coloque informações que não sejam verdadeiras no currículo. Em algum momento, essa informação ela vai ser confrontada e se você perceber que, o recrutador perceber que ali tem uma informação que não é verdade, você termina perdendo um ponto no seu processo de seleção. Sim, então, a próxima etapa é a entrevista. Tem como o candidato se preparar para a entrevista? Há um certo e um errado para poder encarar a entrevista? Tem um professor meu que ele usava uma palavrinha que eu acho que é muito adequada. Depende. Primeiro nós devemos nos preparar. A preparação ela já ajuda na construção do currículo e ela já ajuda inclusive numa entrevista. Essa preparação você procurou informações da empresa, você procurou informações a respeito de você mesmo. Então, para uma entrevista, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quais são as minhas características e essas características, com certeza, vão ser, lá na frente, investigadas.
eu não tenho que decorar, eu não tenho que criar uma lista de perguntas, porque hoje em dia, no processo de seleção, não existe mais isso. Perguntas clichês que vão ser seguidas, que você pega numa internet, que vão ser seguidas para que você possa responder. Perguntas e respostas clichês. Não existem. Uma pergunta que antigamente era muito feita para as pessoas, era formato do tipo: quais as suas características positivas? E aí as pessoas falavam: eu sou muito perfeccionista. Pergunta clichê, resposta clichê. Eu sou muito perfeccionista. Qual é o seu defeito? Eu sou muito ansioso, eu trabalho demais. Então, são perguntas clichês que traziam respostas clichês. Hoje em dia, o que os recrutadores, os selecionadores procuram saber é qual é a experiência que você teve, o que você fez que agregou resultado para a empresa. Então, são dados e fatos que realmente aconteceram. Então, esteja preparado, e por isso a preparação anterior à entrevista é o fator mais importante para trazer para essa pessoa, para esse recrutador, selecionador, as respostas relacionadas às suas experiências do passado. Essas sim são as mais importantes e que precisam realmente ser verdadeiras, não ser inventadas. Sim, e as redes sociais, Luzete? Hoje em dia as empresas olham e muito o perfil dos candidatos. Sim. No Facebook, Twitter, exatamente, blogs. O que o candidato deve tomar cuidado? Como ele deve tomar cuidado na hora de se expor nas redes sociais? Hoje nós vivemos, eu brinco com o pessoal que a gente está no Big Brother, assim, direto, né? O tempo inteiro a gente está sendo visto em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. E quando nós fazemos um processo de seleção, a pessoa ela começa a ser observada desde o primeiro contato. Quando nós entramos em contato com o telefone, quando essa pessoa chega para fazer um processo, como ela chega, como ela se apresenta, no processo seletivo, como ela vai conduzindo as atividades e, claro, a gente não pode deixar de lado as redes sociais. Se eu jogo o nome de qualquer pessoa na internet, eu sei, com certeza, que vai vir uma série de questões. Então, se eu jogar o seu nome, Vitor, vai vir para mim uma série de questões que já vai me permitir ter uma visão de como você é. E assim são os candidatos. Então, as pessoas colocam muitas vezes numa entrevista: não, eu não bebo, não, eu não faço tal e tal, não tenho tal e tal comportamento. Aí nós vamos lá nas redes sociais e a gente vê as fotos da pessoa, né? Nas festas, na balada, bebendo. Como é que é isso, né? Então, começa a entrar em contradição. Então, cuidado que a gente precisa de ter muito o que é que eu estou falando, se isso está em consonância com aquilo que eu estou apresentando nas redes sociais. Sim, são muito consideradas hoje em dia. Sim, e deve tomar cuidado também com as opiniões, né, expostas nas redes sociais. Né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas, principalmente quando a gente percebe que existem tantos fatos públicos acontecendo, as pessoas se expressam. Então, antes de colocar uma opinião na rede social, releia aquilo que você está escrevendo. O seu posicionamento, como é que ele está? Está sendo muito radical? Você está, de uma certa forma, falando alguma coisa ali que você teria coragem de falar num processo seletivo? Então, pensar, ler e reler aquilo que você está divulgando numa rede social, porque pode realmente depor contra você em algum momento. Luzete, além das entrevistas, das redes sociais, as empresas utilizam muito as dinâmicas de grupo na hora, né, do processo seletivo. O que as empresas querem ver no candidato com essas dinâmicas? Ok. Bem, o objetivo principal das dinâmicas de grupos é perceber como estes candidatos se comportam em situações que são criadas como se fosse um laboratório e onde eles vão precisar se comportar de uma certa forma como eles se comportariam dentro de uma empresa. Então, são situações diversas, muitas vezes são situações lúdicas. E aqui uma dica, não é porque a situação ela é lúdica que ela é uma brincadeira. Então, o cuidado que precisa de ter estou participando de uma dinâmica de grupo. A empresa vai buscar nessa dinâmica, verificar o meu comportamento frente a algumas situações. Bem, dado esse objetivo, eu preciso de saber que aquele é o momento que eu tenho para me mostrar. Para que as pessoas, para que o recrutador, o selecionador, ele consiga perceber em mim as características que eu realmente demonstro quando eu estou no ambiente de trabalho. Em geral, o momento da dinâmica em grupo ele é tenso, sim, como qualquer outra fase do processo seletivo é tensa, não tem como não ser. Primeiro, tente manter a tranquilidade. Saiba
e procure entender o objetivo dessa dinâmica. O que é esperado? Porque normalmente os recrutadores vão falar, vocês vão fazer uma dinâmica, vai explicar a dinâmica e vai pedir para as pessoas, vai dar orientações para que elas façam e prossigam naquele trabalho. Fique bem atento ao que está sendo solicitado, porque às vezes você esquece um detalhe, você deixou de ouvir um detalhe e aquilo pode interferir na sua conduta. E a partir daí é se comportar como realmente você se comportaria em uma empresa, mostrando as suas características, a forma como você realmente reage àquelas situações que estão sendo colocadas. Existe o certo ou errado? Não. Quem sabe o perfil para a vaga é o recrutador e o selecionador. Às vezes, uma característica que eu acho que em mim é muito boa, pode ser que para aquela vaga não seja ou não tenha um peso tão grande. Então, não tente adivinhar, participe, interaja, mostre os resultados, seja você, profissional competente, que dá entregas de resultados, e tente controlar a ansiedade para que você não trave nesse momento. Né? É ali que você tem a oportunidade de colocar realmente para funcionar e mostrar a que você veio. E é preciso manter a calma, né, Luzete? Preciso manter a calma. Como você disse aqui, o candidato está sendo o tempo todo avaliado, né? Exatamente. Então, assim, quais dicas você daria para esse candidato ficar tranquilo e se sair bem, então, em todo esse processo? Bem, primeiro momento, se preparar. Eu falo que nós temos uma cultura no Brasil da última hora, né? Quando a gente fala data da entrega da declaração de imposto de renda, último dia. Natal, as pessoas vão fazer compra no último dia. Não é diferente no processo seletivo. As pessoas costumam receber uma convocação para participar de um processo seletivo, não se preparam e, com certeza, se eu não me preparei, a tendência de que eu fique mais ansiosa naquele momento ou mais ansioso naquele momento é maior. Então, primeiro passo, se preparar. Segundo passo, no dia anterior, ter uma boa noite de sono, procurar não encontrar situações que vão gerar um estresse. No dia do processo, também chegar mais cedo. Imagine se você vai fazer um processo seletivo e no meio do caminho já acontece alguma situação que te estressou. Isso vai impactar. Se alimentar bem. Então, às vezes, quando nós percebemos, inclusive, que as pessoas não se alimentaram bem, a gente pede para que elas revejam essa postura, porque impacta. Respirar, beber água. Beber água, eu brinco com o pessoal quando chega para um processo na minha empresa. Gente, vamos beber água, porque beber água oxigena. Respirar, controlar a respiração. Quando nós estamos ansiosos, nós temos uma tendência de, sem que percebamos, a gente começa a respirar de uma forma mais acelerada. Não entre nessa armadilha. Perceba e comece a respirar de uma forma um pouco mais profunda. Isso vai começar a te controlar. Tem pessoas que ficam tão ansiosas que começam a bater a perna, e isso a gente percebe que a pessoa está ansiosa. Então, tem indícios que nos levam a perceber essa ansiedade. Nós, enquanto recrutadores, enquanto selecionadores, temos um cuidado especial de tentar acalmar um pouquinho os candidatos. Então, a gente descontrai, a gente brinca um pouquinho no início, para as pessoas tentarem realmente se centrar no processo. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Então, assim, são algumas regrinhas que podem ajudar. Agora, falar que a gente vai chegar para um processo de seleção totalmente controlado, totalmente descontraído, não tem nada a ver comigo, ali tem sim um processo que mexe com a vida das pessoas. Você conseguir ou não um trabalho, com certeza, vai impactar muito na sua vida. E isso termina impactando na sua ansiedade, na forma como você realmente participa. Mas tentar o controle é o melhor que pode ser feito. Né? Tem uma certa tensão, né, no momento, né? Mas as dicas valem para você que está procurando emprego ou quer mudar de emprego, né, Luzete? Exatamente, é o momento. Muito obrigado pela participação, pelas dicas, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Ok, muito obrigada a vocês pela oportunidade e que todas as pessoas consigam aí se programar e se preparar para esses processos seletivos que com certeza vão aparecer e vão dar para elas a oportunidade que elas tanto buscam. Com certeza. E no nosso blog você encontra modelos de currículos para que te ajude na hora do processo seletivo. É só acessar tvufop.blogspot.com.br.